quando olhamos para o universo e enxergamos as estrelas, nós temos ali um monte de fábricas de elementos químicos. Basicamente, na sua fase principal, todas as estrelas fundem hidrogênio, gerando hélio, mas em um determinado momento, elas acabam gerando oxigênio. Mas o oxigênio aqui na Terra não necessariamente é de origem estelar. Acredita-se que há mais ou menos uns 3 bilhões de anos, esse oxigênio começou a ser gerado por cianobactérias. E essas cianobactérias conseguiam fazer esse processo através da fotossíntese. Então, basicamente, a natureza nos mostra o seguinte, que quando existe vida e alguma coisa é abundante, a vida ela tenta se adaptar a essa coisa. E uma coisa que era extremamente abundante na Terra era a presença, obviamente, de água. Também tínhamos uma atmosfera um tanto quanto agressiva, mas havia presença de luz, ou seja, o Sol irradiava muita luz na direção do nosso planeta e a nossa atmosfera ainda não era muito boa para filtrar essa luz. Então a quantidade de radiação solar que entrava na Terra na forma de luz era bastante grande, então era algo abundante. Sendo assim, as bactérias primitivas, e que eram bactérias similares a plantas, ou seja, que já tinham ali uma estrutura celular semelhante às células eucariontes e que possuíam estruturas que conseguiam captar a luz, começaram a desenvolver processos autotróficos. Obviamente, as bactérias que não eram autotróficas acabaram vindo primeiro do que as bactérias autotróficas, uma vez que não necessariamente elas tiveram que desenvolver organelas complexas, como, obviamente, os cloroplastos, onde nós temos ali um pigmento fotossintetizante, que no caso é a própria clorofila. Dessa forma, então, por alguns anos, acreditamos que todo o oxigênio que nós temos na atmosfera teria sido gerado por essas bactérias, ou seja, pelas cianobactérias. Contudo, essa teoria parece que está com os dias contados. E por quê? Porque em uma expedição de uma universidade escocesa, aplicando um estudo em águas profundas na região do Pacífico, nas costas do México, foi possível detectar algo extremamente interessante. Em regiões mais profundas, a mais ou menos 4.000 metros, onde a luz praticamente não entra, a luz mais ou menos ela consegue penetrar até uns 200 metros. Foi possível observar um aumento na concentração de oxigênio. Só que isso não faz sentido, porque, pelo que nós conhecíamos até então, o oxigênio deveria ser gerado por bactérias fotossintetizantes. Então, elas dependiam de luz para gerar esse oxigênio. Só que, como poderia aumentar a quantidade de oxigênio nessa região se não tem a presença de luz? Daí que veio então a ideia do oxigênio negro. Essa ideia de oxigênio negro é pelo fato de que ele surge numa região escura, onde não tem realmente a presença da luz solar. E dessa forma, a grande questão era: o que será que estaria produzindo esse oxigênio? E a resposta para isso foi um processo mineral, ou seja, um processo geológico, estava conseguindo produzir esse oxigênio. E isso então virou de ponta cabeça a teoria do surgimento da vida na Terra. Na realidade,
Não que acabou modificando a teoria do surgimento da vida na Terra. Ainda nós acreditamos que em algum momento ocorreu o surgimento dos coacervados e essas estruturas que eram similares às células deram origem a sistemas mais complexos que levaram às células e bactérias, né? Então, células procariontes que depois acabaram dando origem às células mais complexas, que são as eucariontes, ou seja, células que não possuíam mais o material genético disperso no citoplasma, mas sim sendo encapsulados com uma espécie de uma camada lipoproteica que construía o núcleo. Então essas daí são as bactérias que possuem uma carioteca, ou seja, as bactérias eucariontes. Obviamente, nessa teoria nós temos um processo complexo que mostra que essas bactérias surgiram de um sistema simples e foram parar num sistema muito complexo. Só que, para que fosse possível isso, haveria necessidade de compostos orgânicos. Então, o surgimento da vida na Terra seria dependente da presença de compostos orgânicos. Mas a ideia era que praticamente todo esse processo teria muita relação com a atmosfera, ou seja, os processos vulcânicos e os meteoros que entrassem na Terra deixariam gases e dessa forma então esses gases conseguiriam reagir com a água e assim então dar origem a compostos orgânicos. Só que essa nova descoberta, no caso do oxigênio negro, cria agora um ponto de interrogação muito grande nisso, porque talvez esse oxigênio que nós temos hoje para respirar não tenha sido necessariamente de origem 100% das cianobactérias. Esse processo demonstrou que ali na região bentônica daquela plataforma subterrânea existiam alguns metais lá. E esses metais, basicamente manganês, cobalto e cobre. E esses metais, na presença de água, eles podem gerar um processo de eletrólise, mais especificamente a hidrólise. O que seria isso? Seria a molécula de água, ou seja, H2O, ser quebrada em hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso. Dessa forma, então, haveria a necessidade de que esses metais eles conseguissem gerar uma diferença de potencial. Estamos falando aqui de uma pilha natural. E essa diferença de potencial tinha que ser equivalente a 1,5 volts. Só que ali naquele meio ocorre que o normal seria de 0,95. Mas devido ao fato de ocorrer ali o surgimento de alguns núcleos específicos desses minerais que possuíam os metais manganês, cobalto e cobre, o potencial, ou seja, diferença de potencial ali, o DDP, ela poderia ser aumentada. E foi isso o observado. A concentração de oxigênio nessa região bentônica e sem luz era absurdamente superior à quantidade de oxigênio que deveria ter lá. Então isso traz a seguinte questão: as bactérias que, no caso, são dependentes de oxigênio, porque existem as bactérias que não suportam a presença do oxigênio, mas essas bactérias que conseguem viver na presença do oxigênio, muito provavelmente se beneficiaram disso. Então, esse oxigênio mineral ajudou a fazer um processo de seleção em que bactérias que conseguiam viver na presença do oxigênio ganharam a possibilidade de se multiplicar e se disseminar por toda parte ali do oceano e talvez até na região bentônica. Obviamente que esse oxigênio também foi para a atmosfera e ajudou a aumentar a quantidade de oxigênio no planeta. Logo, as primeiras espécies de seres que conseguiram sair da água em direção à superfície seca, eles tiveram a oportunidade de consumirem esse oxigênio. Por quê? Porque agora havia uma quantidade abundante de oxigênio na atmosfera. Então, muito provavelmente, o aspecto mineral do nosso planeta, ou seja, a produção de oxigênio através de reações não dependentes de luz,
geraram esse oxigênio e fizeram com que ele se tornasse um gás tão abundante na nossa atmosfera. Consequentemente, pela presença de um gás abundante e altamente oxidativo, isso fez com que toda a forma de vida fosse moldada em torno desse gás. Ou seja, muito provavelmente, se hoje nós temos um sistema em que os nossos pulmões conseguem, através das bolsas, que são os alvéolos, absorver o oxigênio e, dessa forma, conseguir fazer com que as hemoglobinas os capturem e levem para todo o nosso corpo para gerar energia, é muito provavelmente pelo fato de que, há bilhões de anos atrás, houve reações eletroquímicas em regiões que não batiam sol, obviamente, e que produziram uma grande quantidade de oxigênio sendo levados para a atmosfera. Dessa forma, então, hoje nós começamos a nos questionar se em luas, como por exemplo Encélados, lá de Saturno, se realmente não pode existir produção de oxigênio e, consequentemente, a existência de bactérias. E essas bactérias, com o passar do tempo, podem dar origem a sistemas mais complexos. Obviamente que um processo desse levaria ali bilhões de anos, mas pode ser um princípio para descobrirmos que talvez a vida esteja muito mais próxima da gente do que imaginamos. Necessariamente acreditamos que talvez a vida pode estar lá na estrela de Przybylski, que possui ali uma liberação de luz, ou seja, de um espectro diferente de elementos químicos. Talvez a vida pode estar aqui dentro do sistema solar, na forma de bactérias, obviamente. Então, essa é uma grande descoberta e que talvez vai ajudar a gente a entender melhor como surgiu a vida na Terra e talvez, quem sabe, pelo universo afora. Pessoal, muito obrigado por virem até aqui. Peço para vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e cliquem lá no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de vídeos científicos como esse. Antes de ir embora, se for possível, compartilhe o vídeo e também hypem o vídeo para que o nosso canal possa ganhar mais relevância aqui dentro da plataforma, que é uma coisa que está sendo bastante difícil ultimamente para canais pequenos, como aqui o Ciência Química. Antes de ir embora, dá uma olhada nos links que eu deixo aqui embaixo, que pode ser interessante. Lá tem o link de um site que eu criei, onde tem resumos de livros, tem livros gratuitos se você quiser baixar também, de astrofísica, e também tem livros, caso você queira comprar, só clicar na foto da capa do livro que ele já te encaminha lá para a Amazon e você pode, dessa forma, também ajudar a monetizar aqui o nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.